Olá a todos, podlúdicos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos muito felizes em tê-los aqui. O professor Jean Brito propôs a ideia deste podcast como resultado da nossa avaliação na disciplina de metodologias ativas. Nossa equipe, formada por João Pablo e Letícia Gabriela, são alunos do 4º período do curso de Pedagogia. Iremos discutir o fascinante tema contação de histórias. Nele, especificamente, a importância de sua incorporação no processo de ensino-aprendizagem. Seguindo em frente, Letícia Gabriela dará continuação. Olá a todos, agora vamos começar a entrevista com a professora Amélia Patrícia, professora dos anos iniciais das redes de ensino de Aliança em Carpina, graduada em Letras pela UPE, especialista em metodologia do ensino da língua portuguesa e literatura, arte educadora e contadora de histórias. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Letícia, pelo convite de participar desse podcast. Eu fico imensamente agradecida, né, de você ter lembrado de mim. É um trabalho importante sempre estar vindo aqui, né, no chão da escola, se informar, tentar entender quais são as práticas que a gente utiliza aqui para tentar desenvolver um trabalho melhor, né? Nós que agradecemos pela sua presença, professora. Bom, sabemos que a contação de histórias tem sido uma ferramenta muito utilizada pelos educadores dos anos iniciais para o melhor desenvolvimento dos alunos, ajudar em desenvolvimento de habilidades, e eu queria fazer aqui algumas perguntas, entender um pouco melhor como funciona tudo. A primeira pergunta é: no âmbito da educação infantil, qual é o objetivo da utilização da técnica de contar histórias? A contação de história, ela tem o poder de atrair a atenção das crianças, né? E através das histórias a gente pode abrir discussões, pode trazer para os alunos, para as crianças, não só o ensinamento, porque contar histórias não tem só esse objetivo, né? Às vezes as pessoas acham que toda história precisa aprender uma lição. Não. A contação de história, ela serve também para fruição, ela serve para lazer, né? É por diversão. E isso vai acabar ampliando outras habilidades das crianças, habilidades de atenção e escuta, habilidades de ampliação de vocabulário, né? A partir do momento que eles ouvem, a expressividade, né? Aguçar a curiosidade dessas crianças. Tudo isso dentro desse meio lúdico, né? Quando a gente traz, além da história, a gente traz algum adereço, algum fantoche, algum objeto que atraia também, além da leitura, atrai também os olhares dessas crianças. Isso é importante na educação, né? Sair da rotina de apenas escrever, de usar caderno, né? A criança, ela não é estática, ela precisa de movimento. E a contação de história também é movimento. Certo. E que vantagens podem ser obtidas com a prática da contação de histórias? Eu acredito que acabei até respondendo já na primeira pergunta, né? O desenvolvimento dessas habilidades, né? De várias habilidades que a leitura, que a escuta proporciona, né? A contação de história, ela tem a leitura do livro, né? Do escrito, mas ela também desenvolve a oralidade, né? A observação, o senso crítico daquela criança, a coletividade, né? De se ouvir, de ouvir o outro. Isso são habilidades que a gente pode desenvolver na contação. E também o incentivo, né? Eu também posso contar. Eu também posso ser um contador de histórias. Observar o professor, a expressividade do professor, os gestos, a postura. Tudo isso também são vantagens que trazem a contação. O desenvolvimento de quais habilidades é estimulado pela história?
A linguagem, principalmente, né? Desenvolver a linguagem. A contação de história, ela não é feita só para quem lê, não é feita só para criança grande, ela é feita para o bebê. A partir do nascimento desse bebê, ainda na barriga, né, existem estudos que indicam que esse bebê, ele ouve, né? Ele ouve. A partir da saída da barriga, esse bebê já pode ter contato com livros que sejam para a idade dele, né? Livros de pano, livros de plástico, colorido. O acesso ao livro é um grande incentivo ao desenvolvimento da linguagem, né? O bebê, a criança, antes de ler as palavras, ela lê o mundo, né? Tem essa... Paulo Freire falava isso, né? É preciso ler o mundo. Então, assim, o livro, ele faz com que você também leia o mundo, a contação de história, né? Não é uma leitura só das palavras. Então, desenvolve a linguagem. Quando eu leio o mundo, eu tenho que falar, né? Eu tenho opinião, eu posso me expressar, certo? Então, essa é uma habilidade. A contação de história também, ela vai desenvolver habilidades socioemocionais, né? Através dos exemplos dos personagens, dos comportamentos dos personagens. Então, a gente também está mostrando ali valores, né? Valores culturais, conhecimentos culturais, né? Ou da nossa própria comunidade ou de outras comunidades, né? O acesso ao livro, a contação da história, ela traz isso também para a criança, né? Habilidades socioemocionais, habilidades cognitivas, habilidades físicas também, né? A partir do momento que eu consigo observar a expressão do outro. E a oralidade, que eu já falei antes, né? A oralidade, a observação, né? O entendimento que eu tenho, a ampliação do vocabulário. De que forma a arte de contar histórias pode ajudar substancialmente no desenvolvimento de leitores? Em relação ao incentivo, né? Ao incentivo, esse fomento que a gente faz de mostrar as possibilidades de brincadeira, de entretenimento que o livro nos dá, é uma ação que provoca nessas crianças e nos ouvintes, né? O interesse em ler. Eu ouvi aquela história e agora eu quero ler também, eu quero reler, eu quero ver os detalhes. Então, qualquer criança, ela aprende muito através do exemplo, né? Então, quando a gente cria essa rotina de leitura, de contação, todos os dias na sala, ou uma vez na semana, a gente vai ter esse momento de contação de história. Então, aquilo ali gera uma expectativa, né, na criança, e a criança acaba também gerando novos desejos, novas possibilidades, que seria ler o livro que a tia vai fazer, que a professora vai fazer, vai contar, pedir para levar para casa, para contar para as outras pessoas, e acaba fazendo com que isso também eles se tornem multiplicadores, né? Não só incentiva a leitura, como eles em breve também vão incentivar outras pessoas a ler, ou outras crianças. Quais são os métodos eficazes para melhorar as técnicas de contar história no ambiente de sala de aula? Eu acho que o primeiro de tudo é a prática, sabe? A gente precisa praticar muito essa leitura para as crianças, certo? E um livro que a gente goste. O ideal é isso. Uma história que você goste de contar. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, que é A Festa no Céu. E aí essa história, que é uma história que me traz muitas lembranças boas da minha infância, sempre que eu vou contar essa história, eu já tenho o domínio dela, entende? Então, assim, a gente ter o conhecimento daquela história. Se a gente vai fazer uma leitura diretamente do livro, para que a gente já tenha feito leituras prévias, né? Que a gente conheça o texto para conseguir fazer
as pausas necessárias, que a gente exercite a nossa expressão vocal, a nossa expressão corporal. O professor em si, ele já se expressa muito. Então, toda essa expressão dos movimentos corporais, às vezes um olhar que a gente arregala, uma cara, uma boca diferente que a gente faz, um tom. Algumas pessoas fazem isso, dão um tom de voz diferente para os personagens. Isso tudo influencia, ajuda a melhorar essa técnica de contação de história. Além disso, também existem os outros recursos, mais concretos, como criar fantoches, mas não significa que toda a contação de história você precisa usar um fantoche, Às vezes a contação ela pode acontecer apenas com tecidos, justamente para que a gente possa ir ali aguçando a criatividade e a imaginação das crianças, Quando eu vou falar de arco-íris, eu não preciso propriamente estar com um arco-íris na mão, Quando eu vou falar de bichos que voam na história da Festa do Céu, eu não preciso estar ali com uma coleção de pássaros, Esses pássaros, eles podem ser apenas penas, eles podem ser tecidos, pode ser nenhum, Quando eu uso apenas a minha voz para contar. Então, tem muito da questão da prática, das habilidades, dos recursos que você quer criar. E contar histórias não quer dizer que a gente precisa estar o tempo todo com algum recurso físico, material. Eu não preciso estar sempre com bonecos nas mãos. Eu posso fazer essas contações apenas através da minha leitura. Eu posso já ter aprendido a história, apresentar o livro e contar a história a meu modo. Isso vai aguçar a criatividade, a imaginação das crianças e a curiosidade para ir lá, folhear o livro, conhecer as páginas. Outro ponto importante é eu observar quem é o meu público, certo? Muitas vezes, por exemplo, vou dar um outro exemplo, o livro O Pequeno Príncipe. É um livro cheio de metáforas. Ele não é um livro para crianças pequenas. Mas se eu vou contar essa história para crianças pequenas, eu preciso observar a minha linguagem. Quais são as palavras que eu vou utilizar? Entende? Conforme eu vou lendo a história, eu tenho que entender. Eu tenho que ter o domínio prévio da história. E depois eu entender o que é que vai ser possível que aquela criança compreenda daquele texto, entende? Muitas vezes é necessário que a gente vá adaptando algumas palavras na hora da contação para que seja mais acessível, sempre observando a questão da idade, Mas também sabendo que contar histórias é para todas as idades. Muito bem, ao chegarmos no fim desse podcast, podemos dizer que foi uma experiência muito agradável. Expressamos toda a nossa gratidão ao professor Jean Brito por nos proporcionar esta oportunidade de uma atividade envolvente. Estendemos também o nosso agradecimento à professora Amélia Patrícia pela honra de aceitar o nosso convite para ser nossa entrevistada e por partilhar o seu conhecimento sobre o tema contação de histórias. Foi uma conversa esclarecedora que ampliou o nosso entendimento. Por fim, agradecemos a todos os nossos ouvintes pela audiência e esperamos vê-los no próximo episódio.